Festa do corpo e sangue do Senhor. O Evangelho resume o sentido desta festa numa palavra que Jesus repete continuamente. A palavra vida, o verbo viver. Sempre associada a uma segunda palavra, comer. Quem comer desse pão viverá eternamente. Jesus repete 7 vezes que comer a sua carne faz viver. É a convicção profunda da sua parte de que Ele próprio nos traz algo sem o qual nós não podemos passar. Algo que inverte a direção da vida, orientando-a já não para a morte, mas para a eternidade. Esse algo é a vida de Deus. A grande surpresa é um Jesus que não diz: tomai e comei a minha sabedoria, a minha inocência, a minha santidade, a minha divindade, tudo o que de mais sublime há em mim. Mas sim, tomai e comei a minha carne, o meu sangue. E a carne e sangue não indicam a filosofia de um corpo humano, mas a totalidade da sua humanidade. Como se Jesus dissesse: tomai como alimento força e luz, a dor e o amor, a debilidade e a liberdade que eu mostrei com a minha vida. Jesus faz-nos ricos da sua humanidade. Jesus é assim, conhece os sentimentos, sabe qual é o sabor do medo e a alegria do desejo. Gritou os seus porquês ao céu, foi traído e rejeitado. Por essa sua humanidade é o nosso Deus, o Deus que encanta e eleva a nossa humanidade. Se nós o acolhemos, todas as nossas vidas se tornam sagradas. Podemos comer e sentir que realizamos um ato sagrado, de comunhão com Deus, com as pessoas, com a criação. E sagrado torna-se o trabalho, sagrados os gestos da solicitude e do amor. Comer a vida de Jesus. Mas como é possível? Amar todos os fragmentos de humano de que o Evangelho transborda. Assimilar o âmago apaixonado da sua vida. Fazer meu o segredo da vida de Cristo. Então encontro o segredo da minha vida. Se faço meu o segredo da vida de Cristo, acontece uma coisa imensa. Deus em mim. Assimilo um Deus humilde que se derrama no meu corpo como se derramou ao longo da história. Um Deus que, tal como o pão que eu como, se faz célula do meu corpo, respiração, pensamento, gesto, transforma-se em mim e transforma-me à sua semelhança. Deus vai até ao fim da sua encarnação, até ao fim da terra, até a matéria, tornando-se pão, um pedaço de terra germinando. Sobre o altar, o sublime mistura-se com o cotidiano, o divino com a pobreza, com poucas gotas de vinho, com um pão leve como uma asa. Quando me aproximo da comunhão, não sou eu que me encaminho para o pão. Foi o pão do céu que se encaminhou para mim. É o sangue do céu que procura veias novas. Antes de eu dizer, tenho fome, Deus disse, tomai e comei. Desejou-me, procurou-me, antes que eu o procurasse. Em cada comunhão, encaminhamo-nos distraídos para o altar. Em cada comunhão, porém, pelo menos por um instante, posso debruçar-me sobre a imensidão do que está acontecendo. Deus que me procura, Deus que se encaminha para mim, Deus que chegou a mim, Deus que entra na minha casa de carne. Tendo entrado na igreja como um mendigo,
dela sairei como um doador. Depois de ter experimentado em mim um Deus que faz viver, um Deus que alimente, um Deus maternal, que se dá a si próprio como alimento para viver, também eu possa, ao longo dos meus dias, ser contado entre os justos, entre aqueles que fazem viver, com pequenos gestos, com grandes horizontes.